Bem-vindos a mais um Podes Ler. Seguindo a nossa linha, sempre trazendo uma pessoa com conteúdo ou que virou a chave. No nosso caso aqui hoje, a gente tem o prazer de receber Daniel Ayag, que não é só uma virada de chave, né? É um cabedal de network. Mas se apresente aí, Opa, Daniel. tudo bem, pessoal? Muito boa tarde. Eu sou o Daniel, da Gráfica Murk. Também sou vice-presidente do Bunkyo de Mogi das Cruzes e do Bunkyo Empresarial, né? E tô aqui na região faz muito tempo, né, Wilson? Só um pouquinho. Só um pouquinho, né? E eu sou nascido em Suzano. Você sabia que eu nasci em Suzano? Descobri esses dias aí. É, né? Eu também sou de Suzano. Ô, É toca assim, aqui, cara. Toca aqui. é o que eu digo, Suzano só tem coisa boa. Pena que sai de Suzano e vai pra Mogi. É, tá vendo? É os suzanenses, né? A gente Invadindo o mundo. manda, a gente manda. Eles acham que mandam na cidade, não, é Suzano. Então, Daniel, me conta um pouquinho. Você se identifica como da Murk. A Murk é família. Olha, a Gráfica Vamos Murk. começar É, assim, ok? Conta um pouco da sua família. olha. Como que eles vieram parar nesse mundo da gráfica? No mundo da gráfica, né? Você sabe que minha mãe, ela é professora, né? Foi professora. E meu pai também foi professor de matemática, só que ele é engenheiro mecânico. E trabalhou muito tempo nas multinacionais que faziam motoniveladora, caminhão fora de estrada, né? Todas essas linhas amarelas que o pessoal chama, né? Então trabalhou em várias empresas aqui, tanto japonesas como americanas, né? E aí, depois de um tempo da saída, todo mundo começa a querer empreender, né? Porque todo mundo chega uma hora que eu falo assim, agora eu quero ser dono do meu próprio negócio, né? E aí meu pai começou a trabalhar com fábrica de vedamento para borracha, para máquinas da linha amarela. Então ele tinha uma fábrica em São Paulo, né? Aí tinha vários sócios, acabou não dando muito certo. E aí ele montou, sabe o quê? Loja de carro. Meu pai tinha loja de carro, era parceiro do Ale da Auto 700, nosso amigão aí. Nossa, É verdade, meu pai tinha duas, chegou a ter duas lojas de carro em Mogi das Cruzes e vendia carro pra caramba. Eu falo que naquela o próprio época nome. chamava Bonsai Veículos. Bonsai. Ficava onde? Porque ficava, sabe onde a esquina entre a Rua Ipiranga e a Campos Sales? Tem uma loja Ah, de carro hoje, né? aham. Antigamente lá não era loja de carro, lá era o quê? Era uma casa, um terreno enorme que a senhora alugou pra gente, né? Meus pais, né? Meu pai na época tinha outro sócio. E aí meu pai fez toda a parte de construção, montou. Aí eu lembro que lá tinha pé de castanheira, um monte de coisa e tal. E ele montou um pátio lá. E até hoje é loja de carro, desde dessa transformação que houve naquela época, né? E aí, depois de muito tempo, aí veio os planos, né, reais, aí já viu como que funcionam as coisas. Então, a loja de carro começou a não ficar tão boa, e aí meu pai partiu para o segmento gráfico, né? Isso aí já, esse ano, completou 30 anos de atividade, Wilson. Nossa. E outra coisa que também já está numa um 3.0, né? Gráfica é Hoje a gráfica, ela precisa estar em constante transformação, né? Porque a gente precisa ter vários tipos de produtos, né? Para atender a demanda do mercado, porque antigamente fazer muita quantidade de coisa, ó, por exemplo, gráfica que vivia só de fazer bloquinho, receituar essas coisas, todas, infelizmente, elas não aguentaram, né? Porque não houve um aumentar a tecnologia, né? Sempre procurar novas tecnologias e também agregar mais valor ao produto, né? Então a gente veio também, chegou a fazer muita coisa assim. A gente falava dos serviços, uma corzinha, né? O PBzinho, né? E aí depois disso começou a ter equipamentos coloridos, né? E aí tive grandes parceiros que sempre ajudaram a gente no começo, né? Compramos equipamentos e o engraçado é que cada vez que a gente comprava equipamento, a gente sempre dava um passo cada vez maior, né? Então, a gente falando em equipamento gráfico, você já visitou a gráfica, você viu lá o tamanho dos equipamentos, né? Então, nós fomos a primeira gráfica que comprou uma impressora quatro cores, que imprime as quatro cores de uma vez só, que é o ciano, magenta, amarelo e preto, para formar a quadricromia que sai todos os tons de cores possíveis aí numa impressão. Aí dá para imprimir catálogo, folder, revista, cartaz, folhetos, tudo colorido, e bem bonito, né? Então, nessas mudanças aí a gente começou a investir cada vez mais, né? E hoje mudamos depois
19 anos, a gente mudou de prédio, né? Hoje a gente está lá no centro, né? Na rua Gustaveiro de Lima, 130, ali perto da... atrás da Movida, né? Então, um prédio muito grande, bem moderno, né? E com novas tecnologias aí para o mercado que tanto exige, né? E você sempre trabalhou com seu pai ou Olha, veio para trabalhar a partir da gráfica? eu sempre trabalhei com meu pai, em relação na gráfica mesmo, porque Você vendia carro também? não cheguei a não vendia carro, mas eu gostava de ir na loja acompanhar ele, porque eu já sabia ligar carro, esquentava motor do carro de manhã, né? E gostava de estar lá, porque era bem legal. E eu lembro que tinha padaria de esquinas, ficava toda hora pedindo dinheiro pro meu pai para comprar sorvete. Então, molecada gosta dessas coisas, né? E moleque com carro, putz, quem não gosta? Eu adorava mexer no do meu pai. Você já imaginou? Imagino, né? Poder mexer no dos outros. Não, e tinha vários carros lá, né? E tinha carro que eram os mais, assim, queridos na época, né? Os desejos, né? Pô, tinha Golf GTI lá vendendo, GTS, tinha Cadete SI. Você vai lembrar do Cadete SI, né? Você sabe que eu recentemente, esses dias eu tava vendo uma matéria, descobri que em Mogi tem um rapaz que restaura só Cadete GSI, conversível e normal. Você acredita? E manda pro mundo inteiro? Acredito. Cadete Não, GSI. eu falo, Mogi das Cruzes é uma cidade camaleão, né? Ela esconde tanta coisa, tem tanta coisa boa aqui na cidade, é que assim nós sofremos pela proximidade com São Paulo. Então, esconde bastante. Mas ô cidadezinha para ter surpresa. Tem bastante. E você sabe que nessa questão de você falar de sofrer para São Paulo, olha, a gente sofreu bastante, sabia, Wilson? Porque o que acontece? Quando o serviço tinha que sair bonito, o pessoal falava assim: ah, tem que mandar para São Paulo. Tem que mandar para São Paulo. E aí, no final das contas, e a gente começou a fazer o negócio inverso, né? São Paulo vinha até nós. Então a gente tem carro todo dia entregando em São Paulo, né? E os trabalhos de São Paulo começaram a vir para Mogi. E o que estava vindo saindo de Mogi para ir para São Paulo começaram a ficar aqui. Por quê? Porque tem uma questão de comodidade, acompanhamento, porque o cliente quer ver como o material fica, né? Só que hoje em dia está muito mais fácil, né? Porque, por exemplo, aqui na região do Alto Tietê, nós somos a única gráfica que entrega uma prova de cor no papel de impressão. Então, hoje o cliente não precisa ficar com medo do que ele vai receber, né? Pode ser que, como toda empresa, aconteça algum tipo de problema de repente, uma matéria-prima com não conformidade, acaba não ficando bom, mas o importante é que a gente resolve todos os problemas, né? E com essa prova garante muita qualidade e fidelidade de cores. E também o que? Evita prejuízos. Prejuízos. Teve um caso, isso que esse dia nossa, um cliente ia pedir um material enorme, uma quantidade enorme. E eu achei estranho o papel que ela estava pedindo. E eu falei, será que não é papel tal? Não, é esse mesmo. Aí eu, por consciência, falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou mandar a prova nos 2 papéis. Mandei. Daqui a pouco, me liga desesperado. Daniel do céu, ainda bem que você mandou a prova. Porque era aquele papel grosso que você havia falado. Eu falei, nossa. Ela falou, nossa, digo eu. Ia ser mandado embora, porque isso é uma grana de material. E aí, no final das contas, ajuda muita gente. Então, é que eu falo, né? Transformação, tecnologia, a gente precisa sempre andar em conjunto, né? E sempre estar inovando, né? E hoje, a pauta hoje no mercado é falar sobre inovação, né? Então, agora, outra coisa, né? Eu não sabia que você era publicitário também. Olha, eu sou publicitário, formado em publicidade e propaganda aqui pela Universidade de Mogi das Cruzes e sou pós-graduado em administração e marketing pela FAP, né? Você acredita que eu sou da área da comunicação? Não, não, assim, eu nunca percebi isso, que você era comunicativo, mas Esse publicitário você não publicitário tem jeito. Mas você sabe que quando o pessoal, na verdade, quando eles vão fazer qualquer tipo de atendimento, eles vão na gráfica, bate um papo, eu vou visitar o cliente. Rapaz, a última coisa que eu vendo, você sabia que é a gráfica? Eu acabo, na verdade, direcionando as pessoas para outras coisas e outras ideias que acabam mudando completamente, às vezes, o portfólio de produto ou até mesmo o modo de como vender, né? Então, eu gosto de estar assim no meio, assim, na ação, de participar, de ver o resultado acontecer. Não, a gente não é só uma gráfica, né?
A gente participa do resultado do cliente. Então, isso que é interessante, que eu gosto bastante de fazer. Teve um palestrante lá que falou, né, que a gente, quando vai visitar um cliente, tem que ser interesseiro. Se interessar pelo que a pessoa está falando para poder atender. Aí, você se acha interesseiro? Olha, eu prefiro ser ao contrário, Wilson. Eu prefiro ser interessante. Porque eu posso ser interessante de fazer o seguinte, de dar essas dicas, de mostrar realmente um caminho diferenciado. O meu diferencial de mercado realmente é no atendimento, de mostrar novos olhares, né? E de uma outra maneira de enxergar cada tipo de situação. E ser interesseiro também, né? Tem que ser um pouco dos dois, porque você tem que sim. Nessa questão É, do você ir com a cabeça pronta para escutar a pessoa. Porque, normalmente, quando você vai vender, você está tão assim, não, eu tenho que passar o meu produto, é aquilo que eu não, tenho que não. passar. E você não escuta o que a pessoa está falando. Exatamente. É a mesma coisa do papel, É, né? Se você não se interessa pela é. pessoa, você me pediu isso, é isso que você vai. E você sabe assim, né? Que a gente vai, conversa, né? E explica tudo realmente, porque senão, como que você vai criar um relacionamento, né? E eu dou uma dica para as pessoas aí, quando vão estar no atendimento, se vocês ainda estão começando, né? Aí no mercado, na parte de vendas, dá uma olhadinha no site, na rede social, vê o que cada um faz exatamente. E você já chega já com um storytelling na cabeça, já formado de como você vai conduzir uma conversa, né? Então você consegue resolver muita coisa. Vários clientes que eu já saí de lá, juro por Deus, que eu já saí de lá sem falar da minha empresa, levei cliente para a empresa, levei o cliente, não falei da minha empresa, e só no meio do caminho a pessoa me liga: Daniel, esquecemos de falar do seu serviço. Falei, bom, mas falei para ele, o mais importante é agora, e realmente é isso que eu gosto de seguir, é resolver o seu problema. Ele falou: Daniel, tá fechado, não se fala mais nisso, já pode mandar produzir. Isso é o que eu sempre falo, é vender sem querer vender, né? Então, eu procuro sempre trabalhar dessa forma, Wilson, que eu acho que a sinceridade e você realmente querer o melhor das empresas, das pessoas, é o que vai fazer dar certo as coisas. Agora vamos mudar um pouquinho Bora, de rumo. bora, vamos mudar. O, eu brinco lá com o pessoal do grupo, É. é que quando não responde, eu vou mandar eles fazer um curso de network com você, ou seja, 2 horas de conversa ininterrupta. Como surgiu esse negócio, assim, você com o network? Porque eu te conheci através de grupo de network. É. E esse bichinho, como que floresceu em você? Olha, Wilson, foi bem assim, né? Você sabe que muita gente não sabe, e você não sabe, eu vou falar aqui pra você, mas eu tinha um grupo de fazer baladas, bailinhos antigamente, você acredita? Não, você tem Eu um jeito. fazia balada sim. E aí, até para criar, fazer baladas, você Eu chego tem até a ter pena dos seus pais. nada, mas nunca dei tanto trabalho assim, não. Eu nunca dei tanto trabalho, pelo menos nunca fui preso, nunca fui nada, então tá bom, né? E não se meter A em balada não droga, tinha essas coisas. Hã? metanol ainda, Não né? tinha metanol. Olha, mas eu acho que tinha sim, viu? Porque olha, Mas eu ti- sobreviveu todo todo mundo. mundo sobreviveu aqui agora, sei lá, né? As coisas estão ficando tão estranhas, né? Mas Ou tomara gente que que era mais forte. mas eu acho que todo mundo tem que se precaver um pouquinho também, se cuidar, né, Wilson? Então aí o que aconteceu? Eu fazia balada. E aí nessas baladas eu precisava criar uma estratégia, porque eu conhecia o pessoal de balada por conta da minha empresa, da gráfica. Eu conheci uns amigos em comum, aí eu comecei a ajudar eles para fazer os materiais impressos. E aí eu comecei a pegar gosto pelo negócio. Falei, vou começar a ajudar os caras. Comecei a ajudar. E aí depois eu comecei a fazer. E eu falei, cara, grupo novo e agora? Como que eu vou criar essa estratégia? Eu criei uma estratégia de como crescer esse grupo, porque o meu público-alvo era jovens. Aonde que eu tinha que ir atrás? Onde tinha jovens. E na época, era nas associações de bairro. E o que eu fazia? Ajudava eles a fazerem eventos. E aí eu criei uma rede de networking de balada. E olha, você sabe que eu criei tantos amigos nessa época, tanto aqui na região, mas em São Paulo, que me trazem negócio até hoje. Grandes conexões
E muita parte, assim, muitas conexões que eu tenho boas em São Paulo, por exemplo, esses palestrantes que eu trouxe aqui, foi por conta da balada de São Paulo. Por quê? Porque um dos meus sócios lá em São Paulo tem um grupo também lá em São Paulo de networking. Ele me chamou, né? E aí a gente vai conhecendo todo mundo. Então você vê como que funciona desde a balada. E aí eu comecei a gostar disso. E aí chegou uma época que começou o Akimatsuri. Eu entrei em 2003, se não me engano, 2002. Eu entrei em 2002, mais ou menos, para começar a ajudar um pouco a Akimatsuri 2003. E era feito aqui no CIP ainda, no Mogilar. Porque antigamente, onde é o Akimatsuri hoje, não era pavimentado. E ali era um barro que você não tinha noção. E aí surgiu a ideia do pessoal trazer a festa para cá, porque tinha toda a infra, saía mais barato, né? Você gastava menos. E eu comecei a ajudar aí. E aí eu comecei a ajudar também os eventos da comunidade, que é o Akimatsuri, que hoje é o segundo maior festival da cultura japonesa do Brasil, que recebeu esse ano 142 mil pessoas. E aí, nesse meio tempo, né, eu também com a minha empresa, fazia muitos contatos com várias outras empresas. Por quê? Gráfica fala com todo mundo. Fala com o hospital, fala com o corretor de seguros, fala com o mecânico, fala com o engenheiro, fala com fábrica de caminhão, fala com indústria automotiva, fala com todo mundo, médico, clínica, tudo que você imaginar. E aí eu comecei a utilizar minha rede de contato e as pessoas. Eu sempre gostei de trazer inovação. E eu começava a contratar algumas coisas diferentes, né? Que na época, eu lembro até então que começaram aqueles planos corporativos do celular na época, né? E aí eu fui um dos primeiros a contratar. E aí o pessoal começava a me ligar. Oi, e aí, o que você achou, Daniel? É bom? Eu falei, bom, vou fazer, fica mais barato. E aí eu falei, nossa, vou começar. E começou, o pessoal sempre pergunta, Daniel, você conhece todo mundo porque atende muito tipo de cliente? Quem pode fazer isso? Eu sempre fiz isso de uma maneira, sim, vou fazendo e tá tudo certo. Aí, anos depois, eu conheci um grupo de networking. E aí, para minha surpresa, né? Mas eu já sabia, eu sabia que ia gostar muito disso, né? E aí eu comecei a trabalhar cada vez mais, foi indo, indo, indo. E assim, hoje, para você ter uma ideia, eu já cheguei a palestrar online para esses grupos de networking para mais de 6 mil membros na pandemia, você acredita? Mais de 6 mil membros. E aí eu comecei a desenvolver várias redes de contato, comecei a gostar, e inclusive trazia muita gente, muito convidado. Quem que te trouxe mesmo, Wilson, que você falou, levou, foi a Sandrinha, né? Se eu não me engano, a Sandrinha, Começou com o primeiro convite foi a Sandra Rioto. Então. Aí depois, quando eu fui visitar mesmo o grupo para conhecer, primeiro a Fernandinha foi numa outra equipe e eu fui convidado pelo Renan Higashi, do Emote Sports, que a gente tinha acabado de fazer aquele outro curso junto. Aí eu falei assim, tá bom, agora vou entrar. Para mim, aquilo lá foi terrível. Foi um choque, né? Porque eu nunca falei em microfone. Eu tinha que ficar fazendo apresentação em microfone. Era horrível. Ainda, graças a Deus, eu passei a incumbência para Fernandinha. Pulou fora, né? Você é um safadinho mesmo. Mas eu tenho que agradecer isso, porque eu falo... Hoje, eu falo ao microfone hoje por ter destravado um pouquinho lá. Ainda tem um certo receio. Aqui no bate-papo é tranquilo. Legal. Se eu for falar para 10 pessoas... Já começa a dar um nervosinho, mas você sabe que tudo é uma questão de trabalho mental, né? Bastante. Tanto que a gente tem um parceiro nosso lá, do Bunker Empresarial, né? Que é o Haroldo. Ele tem um curso que chama Destrava. E realmente, eu vi a transformação de algumas pessoas que não falavam e começavam a falar, a aprender. Porque tudo é uma questão de crença limitante, né? Agora, vamos fazer uma propaganda do Haroldinho, que a Fernandinha é fã dele, né? Ela fez o Destrava. Eu também fiz. Uhum. Então, por isso melhorou bastante. Melhora, né? E ela, primeira apresentação dela, com o microfone lá, gaguejou. Agora, você vê as apresentações dela. É outra pessoa. Eu gravei pro Haroldo ver a última apresentação e falei, que orgulho. Que orgulho, né?
Mas é verdade, é uma questão de treino na realidade, viu, Wilson? Eu, particularmente, você sabe que eu nunca gostei de falar em microfone, você acredita? O pessoal fala, não, não é possível que você não gosta de falar ao microfone. Eu falei, não. Na verdade, eu não gostava. Hoje, se me der um microfone, eu não saio do microfone. Mas começou, sabe aonde a trabalhar isso? Eu comecei a trabalhar isso? Na época das baladas. Por quê? Às vezes a gente fazia reunião em lugares grandes para poder falar dos eventos e ajudar. E aí o povo tinha que falar no microfone. Aí o que acontecia com o pessoal que estava junto comigo? Só empurrava para mim. Aí eu acabo, alguém tem que falar, então eu vou falar. E eu cheguei até na faculdade de ir embora, deixar o professor falando sozinho, porque eu fiquei tão nervoso que eu travei. E não é, assim, eu falo, não é feio também admitir que você travou. Mas eu acho que quando você tem um negócio desse, é legal você correr atrás para procurar ajuda para destravar, porque hoje, para você ser bem-sucedido na vida, você tem que se aprender a comunicar muito bem. Tem que comunicar muito bem, dependendo do que você for fazer, né? Então isso no meu dia a dia acabou ajudando bastante, viu? E outro que as pessoas, né? Como você está falando e o que ele está entendendo, né? É isso que é o X, né? Que a gente vê na sociedade hoje. As pessoas não entendem o que o outro está dizendo, o que o outro está expressando. Às vezes uma palavra torta que para mim não tinha peso e para o outro entrou de um jeito. Então, isso aí para a sociedade, para nós a convivência que é importante, né? Ah, isso é verdade. E também eu acho que essas coisas são toda questão de treino também, né? Você vai treinando cada vez mais e vai melhorando, né, os seus skills, né? Então você vai aumentando aí cada vez mais. Mas aí, voltando ao ponto da questão como eu fui trabalhando essa questão de networking, e aí eu comecei a conversar com todo mundo. E aí qual que é a maior dificuldade das pessoas? É levar alguém para conhecer, né? E eu falei assim, eu desenvolvi uma técnica minha que eu ensinei tanta gente, Wilson, a trazer. Eu acho que você já deve ter usado minha técnica já, que eu criei para levar gente, né? Todo mundo usou, porque eu treinei tanta gente com isso e acabei sendo um recordista, que inclusive, até hoje, meu recorde ainda está intacto, você acredita? Olha, eu falo por outro ponto, que seria o que a gente vai colocar agora, falar do Bunkyo, né? Que É. para mim é um sucesso. É formar um grupo em 2 anos e ele está tão encorpado do jeito que está hoje. E aí você me conta um pouquinho dessa história aí de como que surgiu a ideia do empresarial. Ó, na verdade, Wilson, o empresarial, iniciamos em 2023, né? Então a gente está com 2 anos e meio mais ou menos, né? Em maio completaremos 3 anos de atividade. Só que uns 4, 5 anos antes, né, de 2023, a gente estava lá por meados de 2018, assim, já conversando, né? Só que aí surgiu essa ideia, por quê? O Akimatsuri é um dos eventos que a gente faz que gera o maior volume de negócios para o Bunkyo. E gera também muito espaço para expositores que fazem negócio na feira, né, no festival. E aí o pessoal chegava e falava assim, nossa, Frank, Daniel, o Frank é o presidente do Bunkyo, né? O nosso grande presida. E aí o pessoal falava pra gente, pô, é legal pra caramba o evento, mas a gente não tem só tem em abril na festa e acabou? Isso ficou martelando na nossa cabeça. Aí a gente sentou uma hora, eu, Frank Tuda e o Minorinho da Natal. E aí começamos a desenhar, né, isso. E aí, por conta da pandemia, tudo a gente acabou meio que puxando o freio de mão, deixando em stand-by, entrando no modo sobrevivência, assim como todo mundo teve que fazer. E aí, nas mudanças desse 2020 para cá, em 2022 teve uma grande mudança na minha vida, né? Eu acabei virando a chave, acabei mudando um pouquinho, e acabei em janeiro iniciando o trabalho, porque o Frank falou: agora você tem tempo, agora você pode ajudar a gente a criar esse grupo aqui empresarial no Bunkyo. Eu falei, então bora, vamos embora. E sem pretensão, assim, muito grande, viu, Wilson? Eu queria, junto com
com a diretoria, fazer um grupo de empresários que se ajudavam mutuamente, mas de uma forma muito leve, tranquila, né? Que a gente entende que o empresário hoje, ele tem muitas atividades. E não dá para ele ficar, às vezes, toda hora fazendo, cumprindo meta, meta, meta. Ele já tem a meta da empresa dele. Que não é pouca. Que não é pouca, que é muito, né? Que é muito. E aí a gente montou esse grupo de networking, né? E para surpresa minha, começamos a planejar em janeiro de 2023. E eu falei assim, bom, conhecendo um pouco o mercado, eu falei, o pessoal não está acostumado. Então eu vou ter que criar uma cultura. Primeiro em quem? Nos diretores. Se eu não criasse uma cultura, não ia acontecer. E desde então, toda segunda-feira, a gente faz um encontro da diretoria para acertar alguns detalhes. Inclusive, você também participa, né? Na coordenação também do Bunker Empresarial como RAT, né? RAT é um líder de um grupo dentro do Bunker Empresarial, porque hoje somos mais de 190 empresas, então a gente tem que dividir em vários grupos, né? Senão a gente não consegue dar conta, né? E dentro dessas empresas tem multinacional, a gente tem profissional liberal, tem empresas, prestadores de serviços, tem N empresas. Mas o diferencial lá é realmente que o dono da empresa participe, né? E aí eu estava lá atrás criando a cultura, né? Toda segunda-feira, falei, vamos fazer uma reunião de informação, né? Vamos fazer em abril. Abril tem o quê? Akimatsuri. Só isso, só. Só isso. Eu falei, o pessoal gosta de arrumar sarna para se coçar, né? Falei, já vamos fazer já, vamos aproveitar. E na primeira reunião, eu tive uma surpresa, eu não chamei ninguém, Wilson. Eu não chamei ninguém, não porque não queria, para evitar problemas, né? E aí, o que aconteceu? Eu não chamei ninguém, quando eu vi, tinha 90 pessoas na reunião de informação. Falei, cara, o que é isso? Falei, eu acho que a gente está no caminho certo, porque tem tanta gente que se interessou a procurar uma alternativa em criar uma rede de relacionamentos através do networking. Falei, bom, eu acho que esse é o caminho. Não deu outra. E com uma reunião, a gente já fez o lançamento no outro mês. Começamos com mais de 50 empresas e hoje passamos de 190. Então, estamos rumo a 200 associados. E sabe o que é mais legal, Wilson? Que eu vejo que são pessoas do bem. Empresas que são empresas muito boas, né? Que produzem muito bem, que prestam um serviço muito bom. E estão lá com o único ideal, realmente, de ampliar a sua rede de contato, de unir força para a gente vencer essa batalha em conjunto. E o mais legal disso é o volume de empregos diretos que acaba gerando e o volume de economia, né? Valores de negócio fechado em relação ao que o grupo faz, a gente não apura. Até porque a gente não acha interessante nesse momento apurar esse tipo de coisa. Mas a gente tem uma apuração muito importante que não é um número de valor, né, de financeiro, mas é um número de valor muito expressivo em quê? Em colaboradores. Hoje, com essas empresas, a gente está com quase 15 mil empregos diretos. 15 mil empregos diretos é muito emprego. Então, são muitas empresas empregando, tanto que agora a gente vai criar um portal também do Bunker Empresarial. E aí fica a dica aí para quem está assistindo, que se você tiver um amigo desempregado, logo, logo, a gente vai ter uma plataforma que o seu amigo pode ir lá se cadastrar, Wilson, e esse currículo vai ser disparado para todas as empresas do Bunker Empresarial. Esse vai ser uma plataforma, uma ferramenta gratuita para os associados. Essa é a novidade. A gente vai lançar agora, pretendemos lançar até o final do ano, mas eu acredito que vamos conseguir sim, viu? Não, quando a gente tem um objetivo, aí o caminho ele se apresenta, né? E eu acho interessante, eu comento muito com o pessoal, com as pessoas que eu converso, essa parte de associativa do empresário. Eu falo por experiência própria que quando eu abri aqui o espaço, você fica sozinho.
verdade. Você só toma decisões, o pensamento é tudo da sua cabeça, você não... Quando você participa de um grupo desse, a sua A mente mentalidade abre, muda. muda e abre demais, né? Começa a enxergar novos horizontes. A gente mesmo. Quantas conversas a gente teve, Quantos que... ideias que surgiram que vocês implementaram que deu tudo super certo aqui. Porque um momento, né, ainda mais da sociedade que está vivendo, que as pessoas, pós-pandemia, que todo mundo ficou fechado, eu fico em home, eu fico na minha casa, eu não posso ter contato. Quando você entra num grupo e sabe que o outro está sofrendo a mesma coisa, o outro teve um sucesso num aspecto, pode ser ramos totalmente diferentes, mas os problemas, eles convergem, né? E as soluções também. E, às vezes, uma conversa, um sentado para tomar um café, para um grupo de 2, 3 que se reúne, dá aquela aliviada, você volta para o teu negócio mais energizado. Ou um encontro, né? Que nem o Bunkyo, um encontro mensal, um jantar, uma palestra. Eu carrego muitas, pontos, né, que os palestrantes vão falar, que fala assim, não é tudo que ele vai te falar que vai te servir, mas um ponto, o outro. Aquela... É que eu sou péssimo de memória, você sabe. Eu já confesso para todo mundo. Aquela joia, né, que veio Havaianas. Da Havaianas. Ângela Hirata, uma grande amiga, viu? Então, grande amiga. É uma joia aquela pessoa. Olha, eu fala assim, prazer de conhecer, viu? E ela falar, não, você nunca dá alguma coisa de graça, porque o que é de graça não tem valor. Valorize o que é seu, porque aquilo não veio ao acaso, foi construído. Então, tudo você tem que valorar. E não é valor em dinheiro, não é só esse o ponto, né? É saber que o teu tempo, a tua disposição tem que ter um valor. E é verdade isso, né? Então, assim, e ela explicou muito bem isso porque ela sofreu bastante com isso, né? E, assim, eu falo que a gente, quando vai desenvolver rede de relacionamento, às vezes a gente tem alguns presentes que a gente recebe na vida que são histórias de vida que você fala assim, quando eu teria a oportunidade de conhecer uma pessoa dessa? Quando eu conheci ela, eu conheci lá no meu grupo que eu participo em São Paulo. E eu falei, até pro Susumo, cara, eu preciso trazer ela para Mogi, cara. Eu preciso trazer ela para ela compartilhar essa história tão linda dela. E eu tô no pé dela, Will, sabe para quê? Ela escreveu um livro. Ela tem que deixar isso gravado na memória, eternizar isso de alguma forma, porque o que ela fez foi uma coisa assim fantástica, onde se pensava uma coisa e ela acabou moldando totalmente a estratégia e tornando hoje o produto dela conhecido mundialmente, né? Uma coisa que estava esquecida debaixo do balcão, dentro do saco. Esse a gente pode até falar, né, que são havaianas, né? Eu esqueço. Quem não tem uma havaiana em casa, né, gente? Quem não tem? Quem não usou? Assim, a juventude não sabe o que era, mas para nós era uma coisa... era diferente. Imagina o Brasil na década de 70... A Havaianas é 60 e alguma coisa. Não vamos puxar tanto a história. Mas era uma mudança de comportamento do país e era um produto que estava sendo relegado ao esquecimento e ela trouxe. E ela falou, né, não foi construído só pela cabeça dela, foi de uma equipe. Foi equipe. Falo. Então, as pessoas... por isso que é importante participar de network, de grupos, porque você desbloqueia muita coisa que podia não dar certo. Eu falo para todo mundo que quando tem propósito, as coisas fluem muito bem, né? Eu sempre brinco lá que a gente gosta de praticar o networking do bem, porque eu falo que não é só negócios, mas são parcerias, mas também a gente não pode esquecer de ajudar todo mundo, né? Então, eu falo que hoje a gente tem algumas ações lá dentro do Bunkyo, né? Empresarial e do Bunkyo,
Final do ano agora tá chegando, hein? Final do ano a gente fornece mais de 800 cestas básicas e mais de 1.500 marmitex, né? Para uma população lá de Jundiapeba, né? Que a gente tem tudo uma organização bem feita, cadastrada as famílias, tem as senhas, né? As pessoas que têm vulnerabilidade, a gente tem todas cadastradas e a gente faz esse trabalho. Já vai fazer 18 anos já, 18, 17 anos, Wilson. A gente começou na casa do Frank. Quer dizer, ele começou, depois a gente começou ajudando, e aí foi crescendo, crescendo, crescendo. E o negócio chegou num ponto assim fantástico, e está cada vez aumentando. Inclusive, você está convidado lá no dia, viu? Ele está marcando o dia ainda, mas o legal, além de ajudar financeiramente, que cada cesta básica que você doa sabe que vai ajudar alguma família, mas você vai colocar a mão na massa e enxergar, na verdade, como é a realidade. Porque às vezes a gente escuta falar, mas quando você vê ao vivo é outra coisa. É outra coisa. E a gente tem vários trabalhos. E ó, coisa boba assim, sabe? Mas teve a questão de alguns pais dos associados precisarem ajuda de que de sangue, Wilson. Eu fui com você, né? Você lembra? Fomos. Que negócio. Fizemos uma Não, excursão foi para uma um banco de sangue. Você sabe que Pra- a gente criou, e aí a gente quer criar também um canal, um programa de doação de sangue lá no Bunker Empresarial. Já tem bastante gente cadastrada e só falta fazer acontecer. Mas a gente vai conseguir fazer. Mas são coisas que você fala, na hora que você precisa, aonde você corre, você só tem os amigos para ajudar, os parceiros, quem você criou um relacionamento muito bom. Porque eu falo para todo mundo, ninguém faz nada sozinho, todo mundo precisa de um apoio em algum momento da vida. A minha empresa também precisou, com certeza, me ajudaram bastante no começo. Tem algumas pessoas que eu sou grato a vida inteira, né? E eu acho que a gente não pode esquecer esse tipo de coisa e sempre estar procurando ajudar quem sempre precisa. Eu sempre falo, faça isso por vários anos, 10, 20, 30 anos aí, porque lá no final da vida, Wilson, o que a gente vai ser? Resultado do networking que a gente acabou criando durante a vida, né? Então, e trabalhar no networking sempre é sobre gostar de pessoas, né? Então, gostando de pessoas, você começa a trazer tantas coisas boas com propósito que faz sentido, que acaba ajudando tantas outras empresas, pessoas, famílias aí a alavancar a vida, né? Uma coisa que é uma curiosidade minha. Você tem clone, né? Porque não é possível. Você tá no Bunkyo Empresarial, na, Na na gráfica. gráfica, na associação comercial. Eu também tô junto com a Fada, com o Issa lá, né? Então, e como que foi esse processo de clonagem? Olha, pior que não tem clonagem, mas eu tento ajustar meu tempo para ampliar a minha rede, né? Porque aquele ditado antigo funciona até hoje, né, Wilson? Quem não é visto, não é lembrado. E eu gosto de estar em tudo quanto é lugar porque a minha visibilidade é o que vai trazer negócios para minha empresa, né? Então, eu gosto de trabalhar muito essa questão. E eu consigo, eu assim, dá um trabalho, mas eu acabo me ajustando. Fica meio corrido às vezes, você fala assim, nossa, não vai dar tempo. Mas, cara, a gente sempre dá um jeitinho. Para fazer acontecer, a gente dá um jeitinho. E assim, já vi que você contaminou sua família, né? Que as suas filhas estão junto. Como que é a relação da família com esse cara que se desdobra em 20 aí pra Olha, fora? e você sabe que assim, né? Hoje elas estão bem envolvidas, né? Quando a gente estava desenhando o modelo de negócio do Bunker Empresarial, eu queria, e quero ainda, tá? Trazer os filhos dos associados mais próximos do Bunker Empresarial. Por quê? A gente tem muita palestra importante, mas algumas coisas já tenho percebido que tem mudado. E aí, o que aconteceu? Nessa questão, eu comecei a trazer a minha filha maior, né? Pode falar o nome Da Kaori. Eu comecei a trazer a Kaori lá para ajudar, ela ajudando a receber o pessoal, que ela gosta, né, de gente. Essa aí é igual eu. Gosto de gente, gosto de falar, fazer amizade, tem amizade com Deus e o mundo. E aí eu comecei a trazer minha esposa e minha filha menor. Minha filha menor também adora. Por quê? Elas fazem o quê, Wilson? Taekwondo.
elas tocam taiko. Então, elas vão para tudo quanto é lugar. Então, comunicação elas têm que ter de alguma forma, né? E aí, meio que, como no Akimatsuri também elas me ajudam, né? A Kaori trabalha na parte de bebidas geladas e o sorvete, e a minha esposa, e a Ju e a Ti, elas trabalham no palco, né? Dando um suporte lá. E aí todo mundo fica meio envolvido. Então eu praticamente, eu pensei, eu nunca vivi tanto tempo no Bunkyo, porque hoje, por exemplo, à noite a minha filha tá lá, dando aula pra criançada, né? Então eu vou lá buscar ela também. Mas hoje, assim, a gente tem que fazer um trabalho bem grande para combinar tudo junto, né? Tudo junto. E isso, assim, trabalhando em conjunto já nesses lugares é o que realmente acaba ajudando essa questão de ajuste, né, da família com o networking. É isso que é importante, né? Porque não é uma coisa que desagrega. É, exatamente. Ele Até é pro... porque, olha, a minha menor, a Ti, ela, por conta de ver, né, as pessoas trabalhando, negócios acontecendo, vendo empresários, palestrantes, ela cismou que ela quer trabalhar. Ela quer abrir alguma coisa dela. E aí eles estão pensando agora o que fazer. Então, o que que eu posso fazer? Eu falei para elas. Eu falei, olha, eu posso utilizar meu network ao máximo. Tudo que vocês fizerem, eu conheço alguém que vai ajudar a gente de alguma forma. E eu tenho que sempre estar ajudando elas de alguma forma, né? Já ajudei tanta gente, porque eu não vou ajudar minhas filhas, né? Eu tenho que estar junto, né, o tempo todo. Aí tá nascendo um espírito empreendedor. Eu falo que a gente tem que trabalhar essa questão de empreendedorismo desde a infância. Isso é muito importante, Wilson. Muito importante. Porque lá na frente isso vai dar uma diferença enorme, né? Principalmente na questão de delas se prepararem para o mercado de trabalho ou, de repente, abrir sua própria empresa, né? Então, você acredita que nasceu essa sementinha que a gente plantou e era o que eu queria realmente no começo e eu quero que isso se expanda para todos os empresários? Tá dando certo. Vamos ver o que vai acontecer, mas está no caminho certo. Dani, pra gente não Puxar muito, né? puxar muito, senão a gente vai ficar aqui 2 horas, Nem sei o que... 3 horas, eu tô nem aí, né? Se der, a gente fica até as 19. Queria que você dissesse uma frase, um pensamento que, assim, que te levou a ser o Daniel que é hoje. Olha, um pensamento, eu acho que é gostar de pessoas e criar conexões. E ajudar as pessoas, né? Porque eu sempre falo para todo mundo, né, que todo mundo precisa de uma ajuda, como eu falei agora anteriormente, e ninguém faz nada sozinho. Então, a dica que eu dou, assim, para as pessoas, ampliem sua rede de contato ao máximo. Não fiquem vivendo num mundinho fechado. O mundo é muito globalizado, tem muita coisa boa por aí. E cada vez que você vai ampliar sua rede de contato, seus horizontes vão ampliar cada vez mais. E aí novas oportunidades virão. E quem sabe outros negócios ou o sucesso do seu próprio negócio. Então, isso que eu vejo que a gente precisa fazer. Mas tudo para que isso aconteça, tem que ter um propósito, né? Quando tudo tem propósito, as coisas fluem de uma maneira muito especial. E dão certo, né, Wilson? Então, eu acredito que é um pouco meio comprido, mas algumas palavras que eu queria realmente colocar para todo mundo pensar um pouquinho, porque cada vez que você expande sua rede de contato, você ganha cada vez mais, não só financeiramente, mas pessoalmente. Tem um livro que fala isso mesmo, né? A gente ouve muito, saia da sua zona de conforto. E ele fala justamente o contrário. Não saia da sua zona de conforto, amplie, porque você já tem aquilo conquistado. É só aumentar. Exatamente. Então, você não precisa
entrar naquela piadinha, né, de quantas pessoas subiram o Everest e ficaram lá porque saíram da sua zona de conforto. Não, é que elas não se prepararam. Mas você tendo esse preparo, você amplia a sua zona de conforto, é ilimitado, é que nem o universo. A capacidade da nosso corpo, da nossa mente, a gente não sabe nada, né? Até ter testado. É a mesma coisa de falar o microfone, né? Isso é A gente verdade. diz que não é capaz até começar. Depois, Não para mais, né? não para mais. Não para mais. Mas assim, eu vejo que a gente precisa realmente gostar de pessoas também, né, Wilson? Bastante. Gostar de pessoas, ajudar o próximo, né? Ser mais... ter mais empatia com as pessoas, né? E sempre que puder, faça isso. Como disse atrás, faça isso pela vida toda. Lá no finalzinho da vida, você vai ver o que você criou. Foi o resultado do network que você trabalhou a vida inteira. Então, isso é sobre gostar de pessoas. E para qualquer empresa ou pessoa que quer ser bem-sucedida na vida, tem que trabalhar sua rede de contato. Obrigado, Daniel. Agora, Não, queria não, que você... obrigado não. Calma. Eu vim Não, aqui... agora você tem que dar uma mensagem pro pessoal que ficou nos assistindo. Não, mas antes da mensagem, como aqui você começou com a livraria Ler, e eu acompanho sua história desde o início, né? E você tem um acervo muito grande aqui, eu queria te presentear com esse livro dos 100 anos da imigração japonesa em Mogi das Cruzes, para que você tenha no seu acervo. E aqui conta um pouco da história do nosso povo que veio lá do Japão para cá, um presente do nosso Bunkyo de Mogi das Cruzes, nosso presidente Frank Tuda, né? Mandou um grande abraço aí para você também. Obrigado, hein? E conta um pouquinho da história, né? Uhum. Valeu. Desculpa Obrigadão. te cortar, mas eu tinha que entregar o presente, né? Eu não vou entregar, deixar o presente pro final. Falei, vou deixar a conversa inteirinha ele olhando o que esse livro tá fazendo aí. Mas é para você, viu? Obrigado. E se quiser, agora a câmera é sua, o microfone é seu. Você quer fazer ou sua propaganda, deixar os seus contatos, mandar um beijo para a esposa, para as filhas. Olha, gente, eu queria falar um pouquinho dos meus contatos, né? Eu tenho a Gráfica Murk, né? Então, o meu Instagram é @GráficaMurk, mas também queria convidar a todos conhecerem um pouco do nosso trabalho do Bunkyo Empresarial e também dos eventos que a gente faz aqui na comunidade pelo Bunkyo de Mogi das Cruzes. Tanto aqui Matsuri, quando o Tanabata Matsuri e outros eventos, né? Inclusive, agora a gente vai ter um evento em Cocoera, que é o Furosato Matsuri, no segundo final de semana de novembro. É. E aí vai ter um evento que é um festival agrícola muito legal, então vai ter comidas típicas, vai ter shows, atrações, um espaço para você divertir com a família, né? E todos venham conhecer realmente os trabalhos que a gente vem desenvolvendo dentro do Bunkyo de Mogi das Cruzes, né? Mandar um grande abraço a todos, né? O Bunkyo Empresarial, os amigos do Bunkyo. Mandar um grande abraço também para a Fê aqui, que cedeu espaço, né, Wilson? Muito bom, você está de parabéns. Sem a permissão dela, eu não faria nada. Sem a permissão, não dá para fazer nada, né? E mandar um beijo para minha família, né? Obrigado, Dan. Bem, vamos encerrar mais um Podes Ler. Em breve teremos mais um entrevistado e pessoas assim, network do bem, pessoas que acreditam no potencial dos outros e estão sempre dispostas a acrescentar alguma coisa de positivo para o nosso mundo, né? Afinal, acho que a única missão é tornar melhor o mundo para os que estão vindo aí seguindo a nossa trilha, né? Isso é verdade, é sobre gostar de pessoas, né, Wilson? E transformar a vida das pessoas através do nosso networking. Eu acho que essa é a grande lição de tudo isso. Porque, com certeza, eu preciso, você precisa e todos nós precisamos. Obrigado, Dan. Eu que agradeço, Wilson.